Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 8 do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Uma alegria muito grande é essa de estarmos juntos fazendo este estudo, buscando esse entendimento dessa orientação de Emmanuel a respeito, né, daquilo que aconteceu no planeta Terra. Nós tivemos encontros fantásticos aí, colocando, né, essa história a partir da visão do mundo espiritual. E o que mais nos encanta em Emmanuel é a sua necessidade de dizer para nós da ação de Jesus durante todo esse tempo. Durante todo esse caminhar da história, da montagem das civilizações, tudo isso, Jesus esteve sempre presente. Aliás, é dele o trabalho. Então, nós estamos aqui vindos pela ação dele. E vai chegar um momento em que nós vamos começar a trabalhar diretamente com ele. E vai chegar um momento que seremos prepostos de outros Cristos, atuando em outras regiões, quem sabe que mesmo, e aprendendo sempre, até chegarmos a Cristo. Caminhada longa, sem dúvida, mas temos que começar entendendo como é que o Cristo faz. E esse estudo que nós estamos fazendo tem essa pretensão. Aprender como faz um Cristo. Aprender como um Cristo lidera, como ele age enquanto nas suas atividades, enquanto cumprindo aquilo que Deus o determinou fazer. Uma pessoa extremamente leal a Deus, fiel, completamente fiel, absolutamente fiel, e diz que ele e o Pai são um, ou seja, trabalham em uníssono para a evolução dos filhos que Deus cria. Então, isso é o nosso estudo. É isso que nós estamos buscando passar para vocês com o estudo do livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz, minha gente, ele tem muito mais do que nós podemos imaginar. Nós estamos aqui só dando uma pincelada. Mas, olha, eu tenho certeza, como eu disse anteriormente, que a história para você não vai ser a mesma depois desses estudos que nós estamos fazendo. Porque me modificou completamente. Quando eu li O Caminho da Luz, há décadas atrás, eu pensei, um dia ainda quero fazer um trabalho sobre esse livro. E, graças a Deus, parece que esse tempo chegou e nós estamos aqui estudando juntos. Então, agradecemos muito a Jesus por essa oportunidade de estarmos estudando O Caminho da Luz, pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos oriente a palavra, nos oriente tudo aquilo que vamos passar aqui por diante e que a falange de Emmanuel esteja conosco também. Vamos, sem maiores delongas, né? Vamos estudar, vamos começar o nosso estudo, trazendo aqui para nós, né, os nossos slides, que são aqueles que vão nos ajudar nesse momento. Né? Então, o estudo de hoje, A Caminho da Luz, ele é o de número 8 de 26, capítulo 7 do livro O Povo de Israel. Esse estudo é lindo, minha gente. Nós vamos estudar um povo completamente diferente, também um braço dos exilados de Capela. Mas nós vamos ver juntos muita coisa interessante desse povo. Então, ele é um povo especial. Em seu seio nasceu Jesus. É o povo de Abraão, Isaac, Jacó e também de Moisés. Tantos profetas ali estiveram preludiando a vinda do representante de Deus. Povo de muitas histórias, sofrimentos e perseveranças. É o que nós vamos aprender. Então, eu digo para a Terra, ali nasceu Terra, o seu Criador. Era uma bola de fogo e ele moldou você. Então, amada Terra, vamos falar agora de onde o nosso modelador de consciências, modelador de massas ígneas, resolveu nascer, aquele povo de Israel. Vamos então ao estudo, agradecendo sempre ao nosso amado Chico Xavier. Meu Deus, eu tenho uma gratidão por esse espírito que vocês não imaginam. Eu estive com ele pessoalmente alguns minutos, muito pouco, mas
eu tive o prazer de beijar essas mãos abençoadas. E sem nenhuma deificação, sem nada disso, mas um reconhecimento de um grande trabalhador, de muita humildade, de muita consistência naquela tarefa que ele veio cumprir. Emmanuel, né? Um espírito que eu também gostaria muito de conhecer pessoalmente, de ouvir aulas dele. Deve ser interessante. Deve não, certamente é interessante. Nossa Via Láctea querida, nossa cidade sideral, como diz André Luiz, né, no livro Evolução em Dois Mundos, a nossa cidade é a Via Láctea. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Prontos? Preparados? Vamos lá. A bandeira de Israel está aí tremulando, né? Israel. Dos espíritos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Esse povo é muito unido, minha gente. Até hoje, né? Ele é muito unido. Eu tenho lido alguma coisa, tenho participado de alguns eventos que vieram desses povos, né? Quando se estabeleceram na Europa, na grande diáspora deles, e criaram uma língua chamada Yiddish. A minha filha é uma das estudiosas dessa língua e uma artista trabalhando a música dessa língua. Então é muito interessante. O Yiddish foi uma música criada por eles para melhor se comunicarem lá na Europa. Então, esse povo é fantástico. Nós vamos tentar ver juntos. O que eu puder passar para vocês o que eu sei deles, eu vou passar. E vamos também, com certeza, sendo totalmente orientados pelo livro de Emmanuel. Examinando esse povo notável no passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções de verdade, da verdade e da vida. É sempre assim, às vezes a pessoa conhece muito, ao invés de ficar humilde, simples, ele fica orgulhoso. Não é aquele orgulho, sabe, aquela coisa de ficar feliz por saber, não. É aquela coisa de prepotência. Ah, eu sei, você não sabe. Eu estudei, você não estudou. Eu estive no banco da universidade, você não esteve. Essas coisas. Minha gente, a maior universidade é o mundo. São as lições que o mundo nos dá. Claro que são importantíssimos os estudos feitos na universidade, mas importantíssimos, desde que eu entenda o valor da universidade. Porque também para eu ir lá brincar não vale a pena. Desde que eu entenda o valor daquilo, o valor daquele conjunto educacional que tem ali, olha, fantástico. Né? Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual. Sem dúvida. Assim, vamos tirar Egito e Índia, mas no mundo mais aberto, né, do povo de Israel, do povo da época de Israel, eles eram os mais espiritualizados. A história dele é linda, nós vamos contando aqui ao longo do nosso estudo de hoje. Olha, a sua vaidosa aristocracia, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Eles ficaram lá quietinhos na Palestina, e a Palestina era uma faixa de terra. Gente. Vamos ver daqui a pouco também, eu trouxe um mapa para vocês verem. É um feixe de terra. Mas ali eles fizeram barulho, viu? Fizeram uma história extraordinária, de muita superação e de muito conhecimento. Bom? Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Isso foi a
um motivo, talvez, que eles tenham sido exilados aqui no planeta Terra. Saíram de Capela por isso, por causa desse orgulho, esse exclusivismo, né? E aqui eles tiveram que passar problemas complexos e passam, né, até hoje. Mas ali na Europa eles sofreram muito depois. Não tinham pátria. Eles eram acolhidos, né? Uma hora aqui, outra hora ali, outra hora perseguidos, mortos, né? E tentando manter ali a sua cultura, a sua tradição, como tentam manter até hoje. Tá? Então, vejam vocês que dificuldade que esse povo teve. Aí está, minha gente, um escriba, né? Uma pessoa da estirpe nobre do povo de Israel. Porque o escriba ele era muito nobre. Ele era quase um cientista. Os provérbios que nós vemos lá na Bíblia, segundo consta, foram escritos pelos escribas, que é aqueles que transcreviam os ditos, né? que ouviam a palavra e colocavam no texto. Muito bom. Depois eram copistas. Tinham escribas que eram só copistas. Só copiavam textos. E ali eles tinham que ter muito bom senso, porque às vezes o papel estava acabando, eles davam uma abreviada, comiam uma outra palavra, mas eram só os copistas. Agora, tinha os escribas, que eram com conhecimento muito grande, então eles não copiavam só, eles escreviam as ideias deles. Então, isso aí é a fase muito importante dos escribas. Não foi só Israel que teve escriba na época, né? Outras também tiveram outras civilizações, mas ficou muito marcante o escriba hebraico. Moisés, um dos grandes do povo hebreu, certo? As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento. Por quê? O exílio na terra não pesou tantas outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo que os não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolheu. Olha, minha gente, existem muitas informações que a gente já leu por aí sobre Moisés. Sabe? Que Moisés, na verdade, ele era egípcio, que não era filho de uma judia, já ouvi muitas essas coisas. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Tá? Vamos colocar o Moisés como Emmanuel coloca. Olha, ele recebeu no Egito as primorosas educação. Se ele era egípcio ou não, nós não podemos aqui afirmar, porque nós não sabemos. Né? Ouvimos muitas informações. E com relação à Torre de Babel, era uma lenda, né, que estavam construindo uma torre que os levaria aos céus. Quer dizer, seria assim, a vontade deles retornarem para a capela. Então, vamos fazer o nosso caminho para a capela. Claro que isso aí é uma lenda, não se tem notícia, mas a ideia, o espiritual disso como o Emmanuel está colocando, essa vontade deles de retornar para a capela, voltar para a terra deles, o mundo deles. Vamos fazer então uma torre aqui, só que eles se desentenderam no meio do caminho, porque cada um falava uma língua, aí acabou que não deu certo. Assim também somos nós. Nós nos desentendemos porque os nossos objetivos muitas vezes são diferenciados. Certo? Então, é isso que às vezes nos traz essas dissensões entre nós. A minha ideia é uma, a sua ideia é outra, e a gente não faz uma dialética, a gente não faz uma tese, antítese e síntese, e a gente vai querendo impor aquilo que nós sabemos, aquilo que nós achamos que é o melhor, e vamos nessa imposição de imposição, querendo ganhar a todo custo. Não, minha gente, nós estamos aprendendo com esse livro que não é competição, é fraternidade. Se eu sei, eu vou passar para você, por caridade, o que você sabe, passe para mim, que eu preciso, muito. Eu preciso de você, da sua ajuda. Então me ajudem a aprender aquilo que eu não sei, aquilo que eu sei mais ou menos, que eu vou passar para vocês.
tudo que eu sei. Assim que deveria ser o mundo. Essa harmonia extraordinária que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, que Deus deu a fala ao homem para que ele se comunicasse, quem sabe mais ensinar, quem sabe menos. Continuando, então, o nosso estudo, aí está, né? Aquele povo heróico, bravo, né? Buscando esse momento bem interessante, né? De que Moisés chegou ao mundo, né? E eles pegam Moisés nessa cestinha, que estava lá no rio, né? Flutuando, a Tamurt, que é a princesa que pega a criança. Será que foi assim mesmo? É uma representação, né? De uma pintura pictográfica. Mas será que foi assim mesmo? Está vindo aqui uma cestinha e uma criança dentro dela, e a princesa estava passeando no jardim. Princesa egípcia. Vamos criar então. Será que foi assim? Não sei. Sinceramente, eu não sei, meu amigo, minha amiga. Não posso aqui afirmar para você que foi assim, não tenho essa autoridade. Né? Mas é bem interessante essa história. É bem interessante. Vamos continuar, então. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, Bom, quando te perguntarem sobre Moisés, você já tem a informação dele, dada por Emmanuel, mensageiro do Divino Mestre. Procure, então, concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médio extraordinário, ele realiza grandes efeitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. Ele tinha uma mediunidade, uma coisa absurda. Ele usava essa mediunidade dele para o bem. A gente vai ver lá, né? Quanta coisa que ele fez, efeitos físicos, né? Muita coisa interessante que o Moisés fez. É um espírito preposto de Jesus, daqueles que ajudam Jesus a dirigir o mundo, sendo seu auxiliar. Glória a ele, né, Moisés, por ter já atingido esse grau na sua evolução. Meu irmão, que Deus te abençoe. Onde você esteja. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. O que é? Os 10 mandamentos. Você sabe que ele não entra na Terra Prometida. Ele tira o povo lá do Egito, né? Fica no deserto do Sinai durante 40 anos, que a Espírita vai explicar que é para mudar ali as gerações, né? Para que eles entrassem mais límpidos na Palestina, porque estavam há 400 anos, né, no exílio do Egito. Então, se eles chegassem direto na Palestina, eles iam levar o Egito para a Palestina. E, na verdade, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que fazer uma convivência da ideia do Deus único, do povo, da tradição do povo, para que, quando entrasse o povo hebreu, não entrasse o povo egípcio. Por isso que eles ficaram 40 anos lá. Moisés não viveu isso tudo. Né? A história dele, se alguém quiser conhecer, tem a história dele aí, escrito. Né? Ele não viveu esse tempo todo, ele desencarna antes de entrar. E o Jessé, né, que assume essa tarefa, né, de levar o povo lá para a Palestina. Então, a história de Moisés termina ali, depois que ele passa o Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. São as 5 obras do Pentateuco. Então, ali estão colocadas informações extremamente úteis para aquele povo. Há uma parte que é para o povo hebreu, outra parte que é para a humanidade, os 10 mandamentos. E dentro daquelas partes para o povo hebreu, você encontra muito fundamento interessante, quando você sabe ler a Bíblia. Não dessa maneira que eles costumam fazer aí, sabe? Lendo letra por letra, assim, desculpa, lendo só pela letra. Aí fica uma coisa muito estranha, muito difícil de entender. Mas se você souber ler o Antigo Testamento com olhos, né,
pesquisas e conseguindo trabalhar o objetivo daquelas metáforas, você vai ter informações valiosas. Que, inclusive, o Emmanuel fala isso no livro Consolador, que ali são preciosas as informações que tem ali. Mas precisa saber ler, tá? Senão você vai falar um monte de coisas que não são reais, não são verdadeiras. Aí está, gente, a Torá, né? Como eles colocavam, que era um rolo de papiro, de pergaminhos, sabe? E era feito assim. Era feito um rolo muito, muito bonito, muito elegante, né? E hoje nós temos os nossos livros, mas naquela época era uma coisa assim, quando se tratava de um contexto maravilhoso, como é o contexto da Torá. Importante para muita gente ao longo de muitos séculos. Judaísmo e cristianismo. Então vamos lá. Judaísmo e o cristianismo. Olha só. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é o repositório de conhecimentos secretos. Olha o que ele está dizendo. É um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu. Então, o povo egípcio, por exemplo, as coisas que eles estudavam ficaram guardadas lá. Os hindus tentavam falar, mas era tão metafórico que ficava mais difícil. E os arianos não tinham, né, esse estudo, que a gente já estudou isso, eles não eram ligados à religião, mas o povo judeu transforma, ele dá para as pessoas os seus conhecimentos secretos. Só que tem que saber ler o Antigo Testamento. Às vezes eu vejo pessoas aí falando textos do Antigo Testamento, não no movimento espírita, mas fora, porque o pesquisador, ele tem que ler tudo, ele tem que saber de tudo. Ele não pode ficar restrito só a uma fonte, tem que pegar todas as fontes. Então, como diz João, você lê tudo, observa tudo, examina tudo e retém o melhor. Então, essa é a função do pesquisador. Certo? Então, você tem que ler, você tem que buscar entender. Nós temos um trabalho feito em áudio de toda a Gênesis, 54 capítulos, se não me engano. Todo em áudio, que nós fizemos um estudo psicológico, ou seja, um estudo na visão psicológica. Muito interessante ficou esse estudo, que está no site da rádio atividadeespírita.com. Só chegar lá e procurar pelo Movimento Espírita e vai encontrar a nossa imagem lá, e você pode ouvir todo o estudo do Gênesis. Só fizemos o Gênesis. Por quê? Porque o Gênesis fala da criação, fala da chegada do homem ao mundo, e começa o trabalho. E depois vem outras histórias que são muito ligadas aos judeus. Por exemplo, números, quantos que foram para lá, né? Como foi o Êxodo, o Deuteronômio, que era uma regra para eles. Deuteronômio significa segunda lei, uma coisa assim. E depois o Levítico, que era a lei deles mesmo, né? Então, mas a Gênese não. Ela é uma história para o mundo, se analisarmos, né? Continuando, aí está a nossa prezada Bíblia, né? Esse livro aí dá o que falar, né, gente? Ele dá o que falar. E todo mundo gosta de ter uma Bíblia em casa. O problema é abrir a Bíblia e pegar essas luzes que saem dela. Esse é que é o problema que se vê na atualidade. Você tem a Bíblia, mas você não sabe pegar as luzes que vêm dela. Então, nós temos que estudar. Olha, no tempo vindouro, na regeneração, e nós já podemos fazer isso desde já, isso aí vai ser motivo de muito estudo. Milhares de anos para a gente estudar tudo isso, se recuperar, se regenerar, se aprontar, né? Enrubescer, fortalecer espiritualmente, para entrarmos no mundo feliz, que virá depois da regeneração. Daqui a uns 8.000 anos, mais ou menos. Tomara que a gente esteja, pelo menos, né, com liberdade de estar aqui. Pode ser que eu não esteja na Terra fazendo outro trabalho, você também, mas que a gente tenha essa liberdade de vir aqui e participar desse momento, desse futuro de luz da Terra. Eu gostaria de estar com o meu mestre, que ele me deu toda a força. Não gostaria de estar com ela. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos da Bíblia.
E, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, desculpa, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Não consegue, gente. Eu vou dizer, é muito complexo. Muito complexo. Ali tem a Bíblia tem 7 chaves para você estudar. Você pega uma delas, que é a chave geográfica, você tem que saber muito de geografia para você situar tudo certinho no tempo e no espaço. A chave histórica, né? A chave dos enigmas, uma chave complicada. A chave da mulher na Bíblia, tem que saber entender isso, porque tem tantas mulheres valorosas, né, no Antigo Testamento. Então, isso tudo tem que saber, sabe? Não é chegar lá e, às vezes, eu vejo a pessoa com toda boa intenção, né, andando com a Bíblia debaixo do braço, acho legal aquilo, um terno elegante, uma senhora bonita, elegante, mas eu fico pensando, será que estou entendendo? Porque é muito complexo, né? Muito complexo. Por isso que perguntaram a João, apóstolo, para que a gente estava escrito? Para que o Espiritismo tem o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós temos o Novo Testamento? Aí João falou assim, para ficar mais fácil de entender. Pode ser. O apóstolo João disse isso. Fica mais fácil de entender. Por isso nós temos o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Apocalipse, por exemplo, nossa, para entender aquelas mensagens do Apocalipse, tem que ter muito conhecimento. Já li o Apocalipse de ponta a ponta, tem muita coisa ali que você não... Sim, existem pessoas que têm os seus esforços, que vão dizendo muita coisa importante, muita coisa interessante, mas eu gosto muito da síntese. Qual é a síntese que eu tiro do Apocalipse? Terceira revelação, uma revelação. Ok. Vai revelar o quê? Vai revelar que o homem vai vencer todas as suas etapas e vai ser... Sim, mas como é que vai ser isso? Então você vai fazendo muitas perguntas. Claro, por isso que nós temos que estudar muito. Não é só estudar, é interessar pelo estudo, apreender o estudo. Os livros dos profetas israelitas, são 13, né? Estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Quer dizer, até eles, né? Você não sabe direito o que eles estão falando. Elias, Isaías, o livro de Isaías é fabuloso. O livro de Daniel, minha gente, o livro de Daniel, no capítulo 10, é um livro dos médiuns, um protótipo do livro dos médiuns. E por aí vai, você vai pegando muitas informações, mas para decodificar aquilo tudo leva muito tempo. Muito tempo. Você estudar isso aí. Porque a escrita hebraica, ela tem que ser bem analisada. Ela não tem vogal, imagina só consoantes. Como é que você vai ter que pegar pelo som da palavra, pelo sentido sonoro da palavra. Então, é difícil. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não é que vai dar uma opinião. Sabe? Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós estamos só iniciando esses estudos. Só iniciando. Os espíritas de hoje, com raras exceções, né? Mas só estão iniciando. Então tem que ter muita dedicação, né? E muito entendimento do que ele vai estudar. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível da crença e de beleza. Os meninos hebraicos, né, as crianças lá, principalmente os meninos, eles tinham que estudar a Torá. Então, eles cantavam a Torá. Ela era cantada para eles poderem pegar aquilo, gravar aquilo mesmo. Então, por quê? O Emmanuel está dizendo, olha, mesmo seja uma feição esfingética, né, metafórica, mas é um poema. Por isso que eles cantavam. Você já ouviu falar isso? Que o Antigo Testamento é um poema? Eu digo mais, o Evangelho de Jesus é um poema também. Continuando, né? É por isso que a par do Evangelho está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão
reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes dos céus. Então ele fala da primeira e segunda revelação. A primeira revelação da justiça e a segunda do amor. Então por isso que está interligado o velho com o novo. Porque o novo precisa do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, mas como o Emmanuel fala velho, então ele precisa do velho para fazer essa conexão das revelações. Nós sabemos que o conhecimento humano ele vem por duas veias, por dois veios, né? Ou por duas formas. Primeiro, pela revelação, segundo, pela pesquisa. A revelação vem sempre de um médium desse aí, de um espírito, um avatar. E a pesquisa pelos homens. Então, o homem precisa da revelação. Por isso que nós estamos vendo, quando a gente vê a dissensão da ciência com a religião, a gente não entende por quê. Porque a ciência começou com a revelação. Por que agora os homens se afastaram da revelação? Ah, porque teve um passado histórico na Europa, que não sei o quê. Já passou, gente. Já acabou. A ciência não pode cometer o mesmo erro da igreja, de se tornar dogmática. O que a ciência fala é isso, pronto, acabou. Não. Mas tem que tomar cuidado, porque cada dia ela percebe que ela não pode ser assim. O problema é a academia, da maneira como que ela é gerenciada hoje. Se a pessoa lá, por exemplo, vou dar um exemplo de um espírita acadêmico hoje, ele tem que limitar muito a fala dele, porque senão eles banem ele de lá. Às vezes pessoas inteligentíssimas, competentes, capazes, mas tem que sujeitar aquela regra, né, ali da academia. Isso vai ser triste. Eu não sei, eu gostaria de, antes de voltar para o mundo espiritual, que isso tivesse acabado por aqui. Seria muito importante. Aí está o Sinai, né, onde que Moisés recebeu as tábuas da lei, né, e aqui está o Tabor, onde Jesus alforriou a prática da mediunidade. Você vê que foram dois montes. Interessante isso, né? Simbolicamente, né, foi sempre do alto. Para você receber essas grandes comunicações, informações, você tem que elevar o seu nível de consciência. Então, isso aí é simbólico, né, gente? De ter sido no Sinai, os 10 mandamentos, e no Tabor, a alforria para a prática mediúnica, com conhecimento, com amor, né, com fé, todos os dois são montes. Tem que subir o monte, tem que elevar o nível de consciência. O monoteísmo agora. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Então, eles tinham uma força espiritual muito grande. Ora, eles foram exilados no Egito 400 anos. Voltaram para a Palestina, foram exilados pelos babilônios. Voltaram, antes dos babilônios, no norte, eles foram devasados pelo Império Assírio. Depois eles foram exilados na Babilônia, ficaram 50 anos no exílio. Voltaram, foram visitados, né, agredidos, né, pelo exército do Alexandre o Grande e depois pelo Império Romano. 5 reveses, o que a gente conhece mais. Assim. E fora os internos, né? Eles ali firmes, na imagem do Deus. Né? É isso que encanta no povo hebreu. Por mais que eles sejam orgulhosos, por mais que eles não aceitaram Jesus como o grande Messias, mas por tudo isso eles foram fabulosos. Né? Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Olha que interessante. Quer dizer, os hindus e os egípcios aceitaram
o politeísmo para agradar o povo que não entendia essa ideia de Deus único. Aquele povo ligado aos mitos, né, aos seus antepassados, né, que contavam histórias de mitos, de heróis, enfim, eles preferiram isso. Aqueles deuses, que na verdade eram os espíritos, né, que os ajudaram naquele transição do animal para o homem. Muitos espíritos maravilhosos ajudaram, e eles criaram Deus, eram os deuses. Então, aquele povo vinha com essa ideia de Deus, dos seus antepassados, das suas tradições. E a Índia e o Egito, que sabiam do Deus único, acabou acatando isso deles. Foi bom? Eu não sei. Foi ruim? Eu não sei. Eu só digo o seguinte, que foram duas grandes civilizações também, principalmente a do Egito, né? Tem gente que gosta mais da civilização hindu por causa do trabalho profundo de espiritualidade deles, né? Mas ajudaram de alguma maneira esse povo. Tem coisas na história, minha gente, é muito difícil de opinar. É muito difícil de bater o martelo. Porque são coisas que estão ligadas diretamente a culturas, ligadas a usos e costumes de nações, de povos, de humanidades, civilizações. É muito difícil você falar assim, esses estão certos, esses estão errados. Por quê? Porque Deus sempre retira do erro o lado bom para o acerto. Então é muito difícil você ficar falando que foi certo, que foi errado. Mas a gente analisa, como a Emmanuel está fazendo aqui. O povo hebraico ele sempre manteve a ideia do Deus único. Lá não tinha esse negócio, não. É claro que tinha ali alguns, né, que acabavam casando com os estrangeiros que vinham do politeísmo e faziam aquela confusão. Mas assim, a essência, a raiz, era monoteísta. Aí está, gente, escrito Iavé em hebraico. Iavé, eles falam que é o Deus, né? Mas eu já li um livro do professor Herculano Pires, se vocês conhecem, um emérito professor espírita, que ele diz que Yahvé provavelmente é o mentor espiritual do povo hebreu. Provavelmente seja o mentor espiritual deles. Mas isso é uma proposta. Mas é uma coisa nova, diferente. Né? 40 anos no deserto representaram para aquele povo como um curso de consolidação da sua fé contagiosa e ardente. É isso que eu falei para vocês. Eles não podiam chegar do Egito para Israel, que eles iam levar ao Egito. 400 anos, gente, é muita geração vivida no Egito. Muita. E ali, eles ficaram aqueles 40 anos no deserto para consolidar a sua fé, a sua união, né? A sua força. E a história dos 40 anos, a gente vê ali algumas tentativas de desvios, né? Com bezerro de ouro, mas depois vem o Moisés e manda construir uma tenda, né? Que seria o protótipo, o projeto do Templo de Salomão, que é tudo muito igual, né? O Templo de Salomão seguiu à risca aquela orientação que Moisés deu para construir a tenda dos sacrifícios, a tenda das orações, lá do Monte Sinai. Então, são coisas que precisamos entender, precisamos saber, né? No Levítico, parece que no Levítico, que está todas as dimensões, né? O que vai usar aqui, vai usar um véu, aqui vai usar uma madeira, aqui vai usar isso, vai usar aquilo. Então, eles fizeram essa tenda lá, dividindo o povo já em 12 tribos, ali cada tribo era responsável por uma coisa. Muito sério, gente, é muito bonito. É uma história linda que nós temos nas mãos. Existem aí livros e mais livros sobre Israel. Eu consegui um que é dado nas grandes escolas hebraicas, já com tradução em português. Muito, muito interessante, muito detalhado, assim, com muita profundidade mesmo, com muitos detalhes de pesquisa. Gente, isso aqui é a nossa prezada Palestina. Olha só. Vejam vocês que interessante. É só essa faixa de terra. 180 quilômetros por 80, segundo o cônsul. Bom, olha só, vamos combinar. Aqui em cima está o norte, né?
Monte Carmelo, aquelas coisas lá. Tabor está por aqui. Cadê? Tabor está mais ou menos por aqui. Aqui é o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, tá vendo? Ele é alimentado pelo Rio Jordão, que é essa faixa de água que vem aqui. Aí você tem a central, né? Olha aqui, que é a Galileia, toda essa região norte. Aqui a parte central, que é onde que ficaram, né, os dissidentes. Houve uma dissidência às vezes. Aqui no meio ficava Siquém, né? Ficava a Samaria, que é muito conhecido, né? Onde tinha os campos samaritanos. E embaixo Judá, que era onde ficava Jerusalém, aqui a parte sul, aqui o Mar Morto, né? E aqui era onde era Decápolis, que hoje é a Jordânia. Então, veja bem, aqui nós temos o Mediterrâneo, tá? Eles não faziam ainda, parece que uma parte aqui, Cesareia, que tinha um porto mediterrâneo, mas aqui não tinha. Em Jerusalém, você tinha que ir numa estrada chamada Estrada de Jope, que te levava ao Mediterrâneo. Então, aqui, o Mediterrâneo era todo politeísta. Aqui em cima tinha a Síria, tinha a Fenícia, né? Aqui embaixo, esse lado de cá, era Decápolis, que era politeísta. Aqui em cima era politeísta. Aqui embaixo, você já vai para a Mesopotâmia antiga, você vai para o Oriente, tudo politeísta, tudo. Só essa faixa que era monoteísta. Então, eles eram ilhados. Culturalmente, eles eram ilhados. Por isso que Emmanuel fala da fé deles, né? Você viver no meio totalmente ilhado, totalmente. E aqui eles construíram a história, uma das histórias mais lindas da humanidade. E foi aqui que Jesus resolveu nascer. Ele viveu aqui em cima, né? E percorreu esse caminho várias vezes. É lindo, minha gente. É maravilhoso. É emocionante isso tudo. Será que nós somos judeus? Não sei. Mas que emocionante é. Continuando aqui. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Olha, isso nós devemos ao povo hebreu. Se hoje temos a certeza nesse Deus único, e não tem como não ter, né? Depois que a gente lê o Livro dos Espíritos, não tem como você acreditar. Aquele início ali do Livro dos Espíritos, meu Deus, é fabuloso. Né? Que vai falar das causas primárias. Aquilo ali é fabuloso. Você não tem. Ali é a prova científica da existência de Deus único que eles tinham como uma certeza. Só que eles não tinham essa prova científica, pelo menos não falavam isso. Eles só falavam pela fé. Eles acreditavam de absoluta certeza nesse Deus único. Daí o valor extraordinário deles, o valor imenso deles. Por quê? Eles não tinham recurso da ciência ou das pesquisas que nós temos hoje, até das partículas. Provavelmente tinham, gente. Não vou dizer que não tinham, provavelmente sim, mas era muito fechado, não vinha para o povo. Isso era para eles, lá, para os sacerdotes, mas não vinha para o povo. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessível ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Vamos de novo. O grande legislador dos hebreus, Moisés, trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. Então, a missão de Moisés foi tornar acessível ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados, eram compelidos a ocultar. Os 10 mandamentos é profundo demais e é tão fácil de você entender. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Porque você está contando também com o livro da Gênesis. Vai falar da criação do mundo,
da lenda de Adão e Eva, de Noé, né? Depois vai falar de Abraão, vai falar dos grandes iniciados daquela época, chamados de Néfilins. Então, eles têm toda uma estrutura de conhecimento que era muito oculto, mas que eles conseguiram fazer que ficar mais claro, desde que a pessoa quisesse entender. Ou seja, Jesus dizendo para a humanidade, olha, essa é a ideia do Deus único. Então tem que ser simples para você entender. Se você tem dúvida com relação a isso, estudando a Gênese, dá uma olhadinha lá no atividadeespírita.com, é uma rádio, né, uma rádio espírita na internet, e você linka lá, né, o Movimento Espírita, tem vários sites, você pega o Movimento Espírita e pega a nossa imagem que está lá e você vai ver. Nós fizemos esse estudo. Eu fiquei encantado na época, porque eu pedi muita proteção da espiritualidade e a orientação fosse que fizesse um estudo psicológico, ou seja, o que aconteceu na Gênese é o que acontece com cada um de nós ao longo da nossa evolução. Então você vê que você teve a criação do mundo, depois você teve Adão, que é o homem, né? Veio o homem, depois você vê Noé, que é uma disfunção do homem, né? Noé fez muita coisa estranha. Depois você tem Abraão, que é a volta para Deus, aí depois você tem a sequência. Abraão, depois você tem os profetas, você tem Moisés, né? Toda essa volta para Deus, até chegar a Jesus, que é a chegada ao Cristo. Então, quando você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia nesse sentido, você vê que é todo um histórico psicológico, que começa desde a formação do mundo, né? Que está lá no Gênesis, até o Cristo, que é a caminhada do homem até o seu Cristo interno, até a chegada do seu Cristo. E daí a dispersão pelo mundo, ou seja, a saída para os seus territórios psicológicos, a sua psique, para você fazer os seus encontros. É isso, é fantástico, é lindo. Agora tem que estudar. Nós fizemos feito um seminário sobre isso e são 3 horas de êxito, né? de êxtase. As pessoas ficaram encantadas quando a gente fez uma caminhada do homem através dos textos bíblicos. Na verdade, a Bíblia, ela sintetiza a caminhada do homem. Sintetiza a caminhada do homem no seu projeto de evolução neste planeta. Continuando, né? Está aí Moisés, né, evocando as forças do... Ele tinha uma condição de movimentar energias, né, gente? Olha só. Dá a impressão de um rito, né? Não. É movimento, né, de energias. Às vezes, esses grandes iniciados faziam esses rituais, assim, com as mãos e tal. Você achava que era uma coisa bem pagã, mas não era. Ele estava movimentando energias. Movimentando energia. Agora, eles sabem fazer isso. Eu não sei. Então, fazem essas coisas todas. Continuando, né? No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo virá para ser glorificado como Cordeiro de Deus. Para se dividir em tribos, os nomes das tribos eram dos filhos de Jacó, com exceção de 2 que eram dos filhos de José. Então, eles fizeram a divisão das tribos, né, ali no território, e cada tribo dessa aí recebeu um nome. Só que essa divisão já tinha sido feita lá no deserto do Sinai. Quando eles chegaram na Palestina, eles já chegaram com isso. E a tribo de Levi não recebeu nome, não tinha território. Por quê? Porque eles eram os guardadores da lei. Você fala os levitas, né? Os levitas eram os guardadores da lei. Então, eles não tinham território, eles estavam espalhados em todos os territórios para serem os guardadores e divulgadores da lei. Então, essa era, politicamente, né? A divisão política era essa. E aí a tribo do norte, que é da Samaria ali, ela se revolta com a tribo do sul. Porque quando eles começaram a fazer reis, que antigamente eram juízes, que eram os juízes das tribos, né? Depois passou a ser rei. Então, quando chegou os reis, começaram a perceber que todos os reis eram do sul, de Judá. Então, eles não gostaram disso. O pessoal da Samaria não gostou disso. Não, peraí, os reis são só vocês? Aí fizeram a dissidência, separou a tribo, né, do norte e do sul. Só que a Galileia continua ligada ao sul.
E ali na tribo do meio, dos Samaria, que eles fizeram também um templo lá e tal, ali que os assírios chegaram e dizimou todo mundo, e que, segundo a história, ninguém sabe para onde que eles foram. Provavelmente reencarnaram ali de novo, continuaram. E ali, na tribo da Samaria, né, nasceu ali também profeta. Né? Nasceu profeta, dando exemplos extraordinários da sua confiança em Deus. Né? Teve um deles que ele era casado, né? A mulher dele trai ele, né? Com um sujeito muito rico, que ela tinha muito esse negócio de joias, essas coisas. Aí ela vai morar com esse sujeito, né? Ela enganava ele, falava que ia na casa do pai dela, na verdade ela estava com esse amante dela. Até que um dia ele descobre, né? E aí ela vai para esse homem, então esse homem um dia lá, ele está muito bêbado, né? Então ele manda ela dançar para ele. Você sabe que naquela tradição, a mulher que dança para o homem é como se ela estivesse despindo para o homem. É assim que Salomé dançou para Herodes, lembra disso? E aí o que acontece? Ela não quis, ela rejeitou. Não vou fazer isso. Você está bêbado, não vou fazer isso. E aí ele vai lá e vende ela. Que aí faziam isso, né? Vou vender minha mulher. E quem que compra ela? O marido dela. Para levar ela para casa para fazer a recuperação dela. Gente, isso é fantástico. Isso aí é emocionante demais. A gente tem que bater palmas, né, para uma pessoa que faz um negócio desse. Tem que bater palmas mesmo. A cada século, renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus. Cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Então, estavam querendo que esse Salvador, que desde lá do Isaías, né? Isaías e Malaquias são os mais antigos, né? Então, desde eles, falavam que ele chegaria. Né? 900 anos antes de Jesus já se falava isso lá. Só que eles achavam que esse grande Salvador iria dizer para o mundo todo que Israel era a nação que governaria o mundo. Isso é orgulho, isso é prepotência, é soberba. Vê se Jesus ia fazer um negócio desse, se era o diretor de todas as nações. Só que eles não entendiam isso. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui nesse texto. Vocês sabem que quem mandou construir o templo seria Davi. Só que Davi não teve tempo, então ele passou a função para Salomão, que era filho dele. Então ele mandou Salomão construir o templo. Mas o Davi, lá era aquela tenda, lembra que a gente falou daquela tenda, que era feita de lona, um pouco de madeira, com cortinas, era do deserto? Era aquilo que era o templo, era para ser assim. Mas aí o Davi falou assim, não, Senhor, eu moro num palácio, tudo de bem, por que a sua casa é uma casa assim? Vou fazer uma casa grandiosa para o Senhor. Assim nasceu a ideia do templo de Jerusalém. E aí o Natan, que era o profeta exclusivo de Davi, falou, não faça isso. Não é para você fazer nada disso. Aí Davi desrespeitou a ordem do profeta e mandou Salomão. Salomão fez o templo, ele foi destruído pela entrada dos babilônios em 580 a.C., voltaram, reconstruíram o templo. Quando foi em 70 da nossa era, o Tito, né? Ele foi lá e destruiu o templo de novo. E hoje lá não existe mais o templo. Você vê, não era para ter sido feito. Davi não aceitou. Essa história é para a gente analisar muito. Às vezes a gente recebe uma orientação espiritual e a gente não dá atenção para ela. E faz exatamente o contrário da orientação. O que vai acontecer? Nós vamos ter problemas na frente. Então, olha só. Vitórias divinas esperavam no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Minha gente, os profetas já tinham dito isso, que o Senhor é o Senhor de todas as nações, não é só de Israel, mas o orgulho é muito complicado. Né? A minha casa que é melhor,
a minha coisa, o meu centro espírita que é o melhor. Não, por favor. Não. Vamos estudar a história para ver que isso não funciona. Então, olha que interessante. Eles esperavam assim, que viesse Jesus, que era um homem velho, né, barbudo, bem antropomórfico, e aí, representando Deus, né, essa carruagem estranha no meio das nuvens, distribuindo um manto sagrado para o povo de Israel. E os outros povos, nada. Vocês não são, são ralés. Mas isso aí é bem infantil. Eu fico pensando como é que aqueles doutores da lei, né, lá de Israel, sacerdotes, não aceitavam isso. Sei lá, tem coisas que só no futuro que a gente vai entender. Porque a mentalidade humana ela é muito difícil. O homem é um ser muito estranho de você entender. Porque ele muda muito, né? Ele faz esses... Às vezes ele está no caminho da verdade, ele vira. Do nada ele vira para lá, um ventinho tira ele da verdade. Mensagem do historiador. Nós vamos pegar o livro completo sobre a história e o legado dos judeus, que vai de Abraão ao sionismo, que é a vinda deles aqui na Europa, na diáspora. Né? Quem escreveu foi o Júlio Boutin e Richard Bank, que é um livro da Madras, que é uma editora que trabalha muito com esse tipo de livro. Ao darmos uma olhada na narrativa bíblica da Era dos Patriarcas, veremos que a Bíblia é um texto religioso escrito muito depois dos acontecimentos ali descritos. Como estamos falando de mais de 4.000 anos atrás, sabemos pouco sobre os primeiros hebreus e nem mesmo a origem da palavra hebreu, embora haja muita teoria a respeito. Hoje sabemos que era um povo semítico, descendente de Sem, né, que era um dos filhos de Noé, um povo semítico que vivia na antiga Palestina. Então ele fala, já tem 4.000 anos. Por quê? Abraão é de 1800, mais ou menos, antes de Cristo. Então, 2.000 anos antes de Cristo. Com mais os 2.000 anos depois, são 4.000 anos de história dos hebreus. Então, eu já li alguma coisa a respeito dessa palavra hebreu. Mas ele está dizendo aqui que você nem sabe direito como é que é. Eu já li alguma coisa, eu não me lembro agora, mas significa o povo da terra, do meio, uma coisa mais assim. Porque quando Abraão chega lá naquele que ele vem, né, de Teherã, da Mesopotâmia, quando ele chega, ele se estabelece em Siquém, que é no meio, que é onde é Samaria. Ali ele monta as tendas dele e vai fazendo a política dele com os nômades que viviam ali. Vai juntando o povo, né? Chegamos, vamos juntar aqui. E parece que hebreu, se não me engano, pode ser que eu esteja muito errado nisso, mas parece que é o povo do meio, ou da terra do meio, se não me engano. Bom, os hebreus constituem a civilização mais emblemática da nossa história, porque foi ali que Jesus escolheu para nascer e viver. Há muito que estudar e pesquisar sobre eles. Coisas para o futuro ou coisas para este presente? Com o livro A Caminho da Luz, já dá para a gente ter uma luz, né, gente? Está vendo por que nós estamos estudando esse livro? Já dá para ter uma luz. Você pega A Caminho da Luz, você pega o Brasil, Coração do Mundo, do Pátria do Evangelho, tem o do Duílio, né, O Brasil Mais Além, e tem o livro Emmanuel, do Emmanuel mesmo, e tem outras citações do Humberto de Campos, que ele fala muito sobre a Palestina, nas obras dele. Enfim, você tem esses elementos, e tem a própria história, as pesquisas históricas. Então, se a pessoa quiser mesmo aprender, estudar, vai. Agora, se a pessoa não quiser, pelo menos que ele fique sabendo, né? Algum ponto, que tem alguma referência daquele povo, como o Caminho da Luz dá para nós. O Caminho da Luz, ele é bom, né? Assim, para aquele que não quer aprofundar, para o que está mais ou menos, e para quem quer aprofundar. Esse é o livro que nós estamos estudando. Por isso nós o estamos estudando. A escolha de Israel. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas missões à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa.
Então, muitos pedirá de quem muito seja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Me dá a impressão, sabe, gente, que essa egrégora dos israelitas, esse conjunto que formou esse campo morfológico, né, que foi criado para agrupar aquele povo de Israel, que, como nós já estudamos, no princípio os exilados eram tudo misturados, aí depois eles foram se agrupando, né? Então, esse campo que agrupou esse povo de Israel me dá a impressão que era um povo assim, que era de castas sacerdotais de capela, que era o povo que estudavam, né, as lições do universo, as lições de Deus, mas que erraram pela vaidade, pela prepotência. Então, eles vieram para cá e se agruparam, já trazendo aquelas informações, aquela fé em Deus, no Senhor do Universo. Tem um livro do Leon Denis que ele fala que a religião do universo é o amor. E o amor é Deus. Então, nos planetas evoluídos, a religião do universo é o amor, que é uma frequência, né, que vem da altíssima capacidade de Deus. Então, parece que já entravam um pouco nessa frequência. E quando eles vieram para cá, eles trouxeram isso, essa fé que Deus existe, é um Deus só. Então, vamos trabalhar em cima dessa fé para a gente voltar para lá. Ficou claro para vocês? Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar a história nessa dimensão física e extrafísica, sem ter solução de continuidade entre elas, ou seja, sem ter interrupções entre elas. Então, você começa a avançar nos entendimentos. Tá? Aí está, né? Eles estão reunidos aqui para conversar com Jesus, né? Eu pensou que coisa, isso aqui é uma representação, mas tem que ser assim. O pessoal tudo vindo. Por quê, gente? Porque esse bendito povo era sacerdote em capela. Ou eram ligados a essa área. A gente não sabe como é que a capela tem tinha na época, suas divisões, se era igual à terra ou não. Mas eram povos ligados. Quem sabe os espíritas de lá, né? Quem sabe? Certo? Que vieram para cá agora, nossa. Eu lá, quando eu era espírita, lá em capela, eu estou escrevendo isso aqui, é uma analogia, por gentileza. Não estou dizendo que tinha espiritismo em capela, porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende o que deseja entender. Eu estou dizendo, estou dando um exemplo. Pode ser que tinha lá uma doutrina que agrupou esse povo e essa doutrina fala o que a doutrina espírita fala para a gente. Aí já vieram com esse conhecimento que tem um Cristo. Igual o nosso caso aqui. Se a gente vai para um planeta desse aí, com essa ideia, sabendo que tem um Cristo planetário, que aqui veio Jesus, né? E sabe que chega num planeta desse aí, eles estão esperando o Cristo planetário deles. E coincide que nós estamos encarnados. A gente logo vai pensar, este é o Cristo planetário, que eu ouvia tanto falar. Então ele vai se reunir e vamos ver o que esse Cristo vai falar para mim. Agora eu vou ver de frente, de perto. Eu posso ser história a partir desse momento. É isso, gente. Essa é uma analogia que tem muita lógica. Né? Continuando. Aí teve o grande engano. Né? O grande engano. Qual foi? A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. E, segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente das suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos, deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória de César. Orgulho, gente. Isso é coisa de orgulhoso. Eles não conseguiram resolver isso naquela época, não. Conseguiram resolver isso do seu passado lá de capela. E aí tinha essa ideia fixa, né? de suplantar os outros povos. Porque aquele que conhece, ele é forte. Ele é muito forte. O conhecimento te dá uma armadura, só que
Você tem que saber lidar com o conhecimento. Porque o conhecimento é mínimo em planetas iguais ao nosso. Igual Capela na época. O conhecimento é mínimo. É uma coisinha só que a gente sabe da resta de luz. O Leon Denis vai dizer que o amor de mãe, amor de filial, amor, essas coisas que tem aqui que a gente chama de muito amor, que é um fragmento pequeno do amor de Deus. Imagina. E já é tão grande aqui para nós, né? Então, a verdade também, o conhecimento também são fragmentos. Então, a gente não pode se arvorar em um conhecimento. O conhecimento é forte, nos ajuda muito, mas não é para suplantar ninguém. Pelo contrário, é para dividir com. E, no entanto, a incompreensão do judaísmo. Né? E, no entanto, Cristo surgir entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como filho de um carpinteiro, e, no cumprimento da sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores, seus companheiros prediletos, eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem amados. Ou seja, Jesus veio dizer o seguinte, olha, a grande verdade é que todos são filhos de Deus. Eu vim para ajudar esse povo que não está bem, que está com problemas, né? Problemas de saúde, problemas sociais, problemas de entendimento. Eu vim ajudar essas pessoas. Aí falou para os fariseus, se você quiser, venha também, falou para o saduceu. Você quer? Venha também, falou para os escribas. Né? Só que o fariseu, saduceu e escriba começaram a perseguir Jesus, ainda mostrando que ele veio orgulhoso, querer ser melhor que. Então, esse aí não é o que ele está esperando. Esse aí é um pobre coitado que fica aí buscando gente pobre. Então, ele faz adeptos soentos e ignorantes. Só que os fariseus sabiam que ele não era, que Jesus era superior. Pedro chega a falar, perguntaram a Pedro se Jesus falava grego, né? Ele falou assim, olha, foi Humberto Campos, um dos livros do Humberto Campos. Jesus falava todas as línguas. Jesus não tinha limite nenhum. Mas ele era simples, porque ele abraçava tanto o sábio quanto o ignorante. O povo hebreu muito ignorante, muito prepotente, não aceitava que a ignorância fosse realçada perto deles, porque eles eram muito. Assim também nos nossos dias, sabe? Às vezes, sei lá, no seu centro espírita, tem um ato sabidão, uma sabidona, que ela fica meio assim, né, meio distante. Minha gente, nós temos que aprender muito com o nosso mestre, não temos? Ei, Jesus, que coisa linda, né? É maravilhoso saber que hoje nós o encontramos. A gente continue, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 38, 12. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o diretor espiritual do mundo, gente. Eu sou a maior luz desse mundo. Quem me segue não terá trevas, porque terá as claridades do conhecimento, das flutuações conscienciais para uma consciência mais elevada, né? E terá a luz da sua vida por isso. Agora, isso aí, minha gente, aquele povo entendia que era para sobrepujar outros povos e vir ficar como homem, morando em corpos de animais ainda. Porque o nosso corpo humano já é um avanço do corpo animal, mas não tem muita diferença, não. Temos aprimoramentos, né? Mas diferença não. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, que é aquele marzinho, lembra aquele lago que a gente mostrou ali no mapa da Galileia? Em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade, o judaísmo saturado de orgulho não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Então, por que eles não entenderam Jesus? Porque eles eram orgulhosos. O orgulho não deixou. E hoje também. Como é difícil a gente entender o Cristo interno que somos, por causa do orgulho e da prepotência do ego inferior. O Cristo está aqui, dentro de mim, dentro de você. Só que
o orgulho, a prepotência do ego inferior não deixa. Foi o que aconteceu lá. Isso aí é uma lição para a humanidade. Né? Então era saturado de orgulho. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um. E cumprindo as profecias dos seus próprios filhos, conduziu os martírios da cruz ao divino Cordeiro. Eu vou fazer aqui um parênteses, quando ele fala, né, que Abravanel foi frequentemente mostrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava os simples a fraternidade, o amor, a sabedoria e a humildade. Eu não coloquei, eu devia ter colocado aqui, o Tiberíades, ele também tinha o nome de Genezaré, certo? Tiberíades era uma homenagem que o Herodes fez ao rei Tibério da Roma, ou seja, um agrado político. Né? Mas o nome dele era Genezaré. O que é Genezaré? Genezaré significa harpa. É o nome de harpa para o aramaico. E aí, você vê direitinho, no contorno do Genezaré, você vê uma harpa. É mais ou menos assim. Então, por isso que chamavam Genezaré, ou seja, harpa. É o mar da harpa, ou mar harpa. E aqui foi que Jesus cantou e entoou a mais bela canção. Vê que detalhe interessante? Ele usou aquela harpa geográfica, né, para cantar a sua canção. Muito bonito isso também. Porque são esses detalhes do Evangelho, a gente tem que saber. Muita coisa para a gente aprender, né? Aí então está, lá no Tiberíades, né? Junto aos pescadores simples, que buscavam suas redes, né? Aquela coisa, né? De repente isso aqui é Pedro, isso aqui é André, o João, o Tiago também eram pescadores. Aqui está chamando o povo, vamos, né, gente? Vamos trabalhar. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram eles outro Cristo, nestes 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça depois da ignominiosa tarde do Calvário. Ali acabou a possibilidade deles ficarem naquela faixa. Né? Porque aí entrou lá o Império Romano, né? Foi destruindo tudo. Aí acabou. Foi diáspora. Claro que ainda ficou gente lá, né? Ficou ainda ficaram algumas resistências, mas acabou. Ali foi a diáspora. Aí o povo foi disperso pelo mundo, sem direito à sua terra. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos do ambiente contemporâneo. O mais comentado é a Segunda Guerra, né? 6 milhões de judeus foram mortos. Aquelas câmaras de gás, aquelas coisas horríveis. Né? Sério, gente. Agora, no futuro, a espiritualidade vai dizer por que eles foram mortos. Ali tem que ter uma explicação. Qual foi o desvio que os fez merecer, né, passar por aquela situação. Eu consegui ver um passeio, né, da minha filha em Dachau, que foi um campo de concentração lá da Alemanha. Ela foi caminhando e com o celular me mostrando. Né? Eu daqui acompanhando também. Ela foi fazer um trabalho para o doutorado dela, que é sobre o Yiddish. Então, ela ia mostrando. Né? Tinha hora que ela se emocionava, chorava, porque não foi fácil, gente. Não foi brincadeira, não. Mas tinha alguma razão. Né? Alguma razão existiu. Essa ignominiosa tarde do Calvário. Aí está. Cada coisa que se conta deste momento, né? Mas aconteceu. Que a gente traga isso para o nosso entendimento de como ressurgirmos pela ressurreição espiritual para Deus. Que a gente tome por isso. Porque ao pé da letra, ao pé da história, foi um desatino da humanidade. Continuando. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso, sendo por vir agora, né? Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro.
é talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais ativa, a mais altiva e exclusivista do mundo. A gente sabe essas histórias, né? Eles são muito exclusivistas. Eles são muito eles. Então, ainda não conseguiu, esse tempo que estão no exílio aqui, não sabemos quanto, né? Mas ainda não conseguiu, para muitos deles ainda tem essa pressão. Mas eu digo para vocês, eles têm escolas fabulosas sobre a Bíblia, né? Sobre o Antigo Testamento. Hoje fala-se muito do Rabinato de Nova York. São estudos profundos. Parece que não sei se é em Boston, tem um museu lá com livros e mais livros, histórias, conhecimentos. Isso é muito interessante. Mas, infelizmente, eles ainda não entenderam a lição da humildade. Desculpa, gente. Apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos e lutas expiatórias e regeneradoras. Com certeza, muitos deles já se resolveram, muitos, não há dúvida. O problema é a raça, né? O problema é a cultura do povo. E essa ainda existe, né, essa cultura. Que é uma pena, porque, nossa, eles são muito grandes, eles são muito fortes. Aí vem a nota da editora, né? Esse livro foi escrito em 1938, 10 anos antes de ser criado na Palestina o Estado de Israel, porque aqui Emmanuel fala, né, que não tinha, estavam ainda flutuando pelo mundo. Aí a FEB colocou essa nota, que o livro foi escrito em 38, né, e o Estado da Palestina atual foi criado em 1948. Tá? Ali é a bandeira do Estado de Israel hoje. Mas mesmo assim, né, a guerra constante com os palestinos lá. É uma história complicada entre essas duas. E vocês sabem que são primos, né? São primos. Por quê? O povo hebreu veio de Isaac, né? Que depois gerou Jacó, aí Jacó fez toda aquela história, depois vem Moisés, tudo é da geração de Isaac, que é filho de Abraão. E o povo palestino é filho de Ismael, que também é filho de Abraão. Só que é filho de Abraão com a serva, né? E Sarai não tinha, era estéril, então ela permitiu que Abraão tivesse uma descendência e ela permitiu que Abraão tivesse uma noite com a Arã, né, que tinha uma mulher lá, e ela ficou grávida e nasceu Ismael. Só que aí a Sarai ficou grávida também. Aí quando nasceu Isaac, a Sarai falou assim, fora com eles. Quem vai mandar aqui, né, que aí Ismael seria o primogênito de Abraão. Aí quem vai governar aqui vai ser o meu filho, que eu sou casado com você. Aí Ismael e a mãe dele saíram de lá, e essa raça, desculpa, essa linha do islamismo vem de Ismael. Interessante, né? São parentes, né? A mesma linhagem de Abraão. Por isso que existem 3 religiões que têm a mesma linha abraâmica, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que também tem a linha abraâmica, por causa de Jesus ter nascido lá. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Isso é muito, assim, gostoso de ler, sabe? Muito bom de saber. Então, daqui a pouco, todo o povo, toda a terra estará unida em nome de Jesus. E, claro, tem que ser. Ele é o governador. Então, todo mundo tem que chegar até ele.
Eu sou o mestre, e já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe aquilo que o seu senhor faz. Eu, contudo, digo a vocês que são meus amigos, tudo que eu vim fazer, tudo que eu faço, tudo que eu farei. Então, nós somos amigos. Para que a gente possa pegar essa luz de Jesus, né, e inundar todo o nosso plano, toda a terra com essa luz divinal, né, para sermos fraternos e iluminados pelo Cristo. Palavra de Emmanuel. Está no livro Emmanuel, né, capítulo 2. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo as ideias da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. O tempo todo ele está aí conosco. O tempo todo. E cada um, então, vai entendê-lo da maneira que tiver condições de entender. De acordo com o seu capricho, com a sua ilusão ou com a sua miopia. Ou, então, com a sua abertura para a sabedoria. É isso. Palavra do analista. A civilização de Israel nos encanta pela fé. Estabeleceram a ideia do Deus único desde sua formação com Abraão em sua aliança com Deus, na Palestina por volta de 1800 a.C. Seu grande libertador e legislador foi Moisés, retirando aquele povo da escravidão egípcia por volta de 1250 a.C. Permaneceram no deserto Sinai por 40 anos e depois, divididos em 12 tribos, entraram na Palestina, formando ali uma civilização de incríveis histórias. Seus grandes mestres formataram conhecimento que ainda se encontra acima da capacidade do homem comum entender. Formaram o judaísmo, religião com a qual viveram no Templo de Jerusalém e em sinagogas, que eram espécies de igrejas espalhadas. Né? Jesus escolheu nascer no seio daquela civilização, tendo em vista a sua fé e a sua necessidade de buscar encontrar a humildade para prosseguirem com êxito. No entanto, eles não entenderam Jesus, porque esperavam um grande Salvador, como pregado pelos seus profetas, e que fosse exterminar o opressor e tornar-se aquele povo livre. Contudo, Jesus pregava a libertação pelo amor. No porvir também, eles se unirão à grande família do Mestre na Nova Jerusalém. Palavra do Trovador, né? Nas areias do deserto, nas águas das mansas do Jordão, a mão do Senhor conduziu aquele povo pelo correr dos séculos. Amor não lhes faltou na formação de suas famílias, ilhas, abençoadas de sua predileção. No templo oravam e sacrificavam. As 12 tribos se espalharam pelo chão palestino. Galiléia, Samaria, Judéia e também Pérea e outras províncias. Pastores, agricultores, pescadores, gente simples e confiantes, com fervor em um único Deus. Assim viveram séculos embalados pelo ardor dos seus lúcidos profetas. Relio, Gamaliel, Paulo de Tarso, tantos nomes de esplendor, formalistas dos seus filhos honrados. Maria Santíssima, José, Elias e João Batista honraram o nome daquele povo com grande na fé, com grande no saber, tanto lúcido no viver, plantar, pastorear, pescar, comercializar. Na Galiléia, o Monte Tabor. Na Judéia, o Moriá. Contam histórias de Jesus na luz da sua vivência naquele povo, na terra de todas as gentes. Somente o futuro nos dirá a epopeia daqueles tempos. E o porvir representará o desdobramento feliz daquele início redentor. E aí, de novo, esse nosso caminho da luz.
Estou colocando em todos os estudos, né, gente, para que tenhamos essa consciência de termos que ir pelo caminho certo, caminho do meio. Porque aqui é o determinismo, tá bom? É feito de amor, né? Isso aqui é lindo. O determinismo também é lindo, porque nos coloca de volta no caminho. Mas que a gente vai no caminho da luz. Porque aqui que está a luz. É indo pelo caminho do meio que a gente chega na luz. Caminho da lei de Deus, caminho reto, que a gente chega lá na luz. É lúcido refletir na história de Israel. A Bíblia, seu livro sagrado, contém lições preciosas. É lúcido buscar entender por que Jesus ali nasceu. Deixo para você essa pesquisa. Né? Por que Jesus nasceu ali? Nós já sabemos, né? A Emmanuel já falou, que era um povo que tinha uma fé muito grande, mas era um povo muito orgulhoso também. Então, a Emmanuel explica que era precisava dele, né? Mas tem mais coisas aí. Sabe? Tem mais coisas para a gente descobrir. Então, como a espiritualidade ela sempre dá um fio, mas não te dá a saída, né? Você entrar no labirinto das incompreensões, tudo bem. Então, eu vou te dar o fio de saída do labirinto, fio de Ariadne, mas agora você tem que sair. Então, vai pesquisar. Então, você poder sair desse labirinto, acabar com esse labirinto e ficar livre, fazendo amplo, né? Sem nenhuma armadilha. Minha gente, muito interessante, né? Com isso, nós terminamos o estudo do livro, do estudo do capítulo 7 do livro Caminho da Luz. Muita alegria no nosso coração por termos estado com vocês, né? Nesse tempo aí de estudos, né? Nessa aulinha que nós passamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Emmanuel. Muito obrigado, Chico Xavier. Muito obrigado a vocês que estão aqui conosco. Que Jesus abençoe a todos nós. Que a gente possa partir para estudos mais aprofundados, né, de acordo com o que nós estamos aprendendo na doutrina espírita. Meu abraço para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz do Senhor Jesus, o nosso grande governador.